Dia, pessoa bem nutrida! Começamos aí a nossa sequência de conteúdos explicando a síndrome fúngica e fazendo análise também de casos. Então você que me manda aí pela caixinha aqui de perguntas a sua história, se o tratamento da síndrome fúngica é para você, se esse conjunto de sinais e sintomas que você tem é síndrome fúngica, se você tem aí as suas dores, as suas dúvidas. Então a partir de hoje vamos aí tomar café da manhã juntas ou fazer jejum juntas, tomar chá, café, aquilo que você escolheu para sua manhã, de acordo aí com o que você sente, né? Bom dia, pessoas bem nutridas, segundamos aí juntos. Espero que esteja tudo bem por aí. E quem quiser fazer alguma pergunta para mim, pode colocar aqui na caixinha de perguntas que eu vou responder, ou vai colocando nos comentários, que eu vou interagindo com vocês, tá bem? Então, eu abri uma caixinha de perguntas nos stories, eu vou fazer isso todos os dias, tá bem? Então, todos os dias terá a caixinha, sempre tem na real, né? Mas talvez você seja nova por aqui e não sabe que eu faço isso. Então, eu deixo uma caixinha de perguntas para poder ficar mais fácil a visualização das dúvidas de vocês e poder ajudar o quanto antes a esclarecer se você tem ou não síndrome fúngica, se o que você está fazendo faz sentido para o seu tratamento, se o ponto de partida está correto, se o que você está fazendo aí faz parte realmente de uma terapia nutricional ou você está tirando para tudo quanto é lado e está seguindo o caminho errado, está misturando dieta com terapia nutricional, tá bem? Então vamos esclarecer todas as dúvidas. E para quem ainda não se cadastrou no evento Desvendando a Síndrome Fúngica, vai lá depois no link do perfil, faz o cadastro e começa no próximo domingo, tá bem? O episódio 1 é liberado no próximo domingo e eu estou interagindo, falando com vocês pelo grupo aí do Telegram e também pelo WhatsApp, tá bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui, cheguei agora, estou suspeitando que tenho síndrome fúngica. Como abordar o médico sobre? Essa pergunta é muito interessante, muito clássica, porque fica parecendo quando a gente vai num consultório médico que a gente não pode conversar, que a gente não pode perguntar, que a gente não pode tirar as nossas dúvidas. Fica parecendo que apenas o profissional pode falar. E na verdade, gente, consulta é sessão de perguntas e respostas. Então você vai levar para o consultório as suas anotações daquilo que você está fazendo, daquilo que você está sentindo, daquilo que está acontecendo com você, para você poder conversar com o profissional. Então, além do médico fazer análise clínica do seu corpo, ele vai ali te tocar, ele vai entender pela experiência clínica. O que é experiência clínica? Quantos pacientes esse médico já atendeu? Quantos clientes esse médico já atendeu? Quantos anos ele tem de experiência? Quanto que ele já estudou sobre isso? Então, isso traz uma bagagem. E essa experiência clínica ajuda esse médico a te dar um diagnóstico mais preciso. Porque diagnóstico médico, de primeira, nem sempre é assertivo, assim como o nutricional. Pode ter falhas. Então, por isso que é importante você levar todas as suas anotações e tudo aquilo que você quer perguntar em consulta. Bom dia, Si. Bom dia. Ô, Val, maravilhosa, bom dia. Então, você vai chegar no consultório e sempre lembre, pessoas bem nutridas, que a síndrome é um conjunto daquilo que você está sentindo. Então, o que você sente? Você sempre vai pensar quais são as 3 principais queixas que eu tenho. Porque o que eu vejo, as pessoas que entram em contato com o conteúdo da síndrome fúngica, elas têm uma dor mais forte, mais latente. Então, a dor mais específica. Então, às vezes a sua dor é a candidíase vulvovaginal. A minha dor era a desidrose e também a micose. Então, cada uma aqui que está aqui, se você quiser colocar a sua principal dor, você pode colocar aqui nos comentários para eu saber. Cada um tem a sua dor mais latente. Então, você vai levar essa dor ao médico. O médico, através dessa informação, ele vai te analisar. E aí, ele vai dar um CID. O CID é o código da doença. Ele não vai dar o código síndrome fúngica. Ele vai dar o código da doença a nível populacional para uma estatística de saúde pública. Isso é o diagnóstico. Então, quando o médico vai lá e fala, olha, você realmente está com candidíase vulvovaginal, então essa doença tem um nome, tem um código. Aí o médico vai lá, coloca o código e carimba. Quem já levou, por exemplo, atestado pro trabalho, sabe que precisa desse CID para dar baixa lá no atestado no trabalho. Então esse CID é simplesmente o código da doença. E aí, diante do conhecimento que esse médico tem, do quanto que ele estuda, do quanto que ele está atualizado,
quanto que ele está sabendo aí o papel dos fungos, das bactérias, dos vírus, dos parasitas agindo dentro do corpo, ele vai pegar essa soma de informações, de conjunto de sinais e sintomas e vai te falar se é característico de uma síndrome ou não. Ah, Sheila, mas eu já passei com alguns profissionais e eles falam que não existe síndrome, que não tem problema com fungo. Aliás, eu nem vejo ninguém falando de fungo, só falam de bactéria. É como se fungo não existisse na face da terra, não é mesmo? Isso acontece, gente, porque existe uma repetição de padrão. Isso sempre existirá, não é uma coisa de hoje. Existe uma repetição de padrão de condutas também. Então, tanto de conteúdos quanto de condutas em consultório. Então, às vezes o profissional está acostumado a atender mais alguns tipos de casos e ele não sabe, ele não tem conhecimento sobre fungo. Às vezes o que ele sabe sobre fungo é muito básico, é muito raso. Não quer dizer que esse profissional seja totalmente ruim, mas que sobre esse conteúdo ele não tem bagagem suficiente para conversar com você. Mas os médicos que são mais atualizados, se você levar as suas 3 principais queixas, falar com esse profissional o que você está sentindo, sim, ele consegue mostrar para você se está com um quadro de disbiose fúngica, que a palavra disbiose nada mais é do que desequilíbrio. Então eu vejo que muitas pessoas falam assim, eu não sei se eu tô com disbiose, se eu não tô. Disbiose pode acontecer em qualquer momento e todos nós passaremos por um quadro de disbiose na vida, tá? E essa disbiose é quando baixam ali as boas bactérias e fungo oportunista cresce. E cresce mais facilmente em algumas regiões do corpo pela questão da oportunidade. Então, cresce mais facilmente numa região úmida, como o canal vaginal, pela oportunidade de ser mais fácil de crescer. A boca, a mesma coisa. É muito fácil crescer fungo na boca, é muito fácil crescer fungo aí nas dobras do nosso corpo, nos pés. Só que dentro do nosso corpo você não consegue saber o que está acontecendo em detalhes lá. E aí passa assim pela cabeça, eu quero fazer um monte de exames, eu quero passar com vários profissionais, porque eu quero saber em detalhes como é que está esse crescimento dentro de mim. Só que o ecossistema dentro do nosso corpo, ele é extremamente volátil. Então ele muda, ele transita, há uma translocação. Então o que é essa translocação? É passear. Então os bichinhos eles ficam passeando no nosso corpo, que são bilhões, o tempo todo, gente. Na nossa pele, você não tá vendo, mas aqui ó, a camada da Sheila é um fungo só. Aqui tem uma camada de fungo sobre mim, fungo, bactérias, vírus, enfim. Só que a gente não vê isso. E dentro do nosso corpo, dependendo do que está acontecendo, nem sempre é simples o médico conseguir visualizar esse crescimento de fungo, porque talvez ele nem tenha experiência o suficiente para diagnosticar esse tipo de quadro. Por isso que é padrão ouro você observar sinais e sintomas. Então, se você já tem uma micose instalada, micose é qualquer tipo de crescimento de fungos em pele. Então, se é na pele da vagina, é micose, tá? Se é na unha ali, é micose, onicomicose, é um outro tipo e assim por diante. Então, tínia é um tipo de micose. Então, independente de qual seja a região, esse já é um forte sinal que você vai levar até o seu médico, que é característico da síndrome fúngica. Só que aí, o seguinte, você vai lá falar com o seu médico sobre isso. O que você espera que ele faça por você? Eu te falo porque quando eu estava no quadro de síndrome fúngica, eu não tinha entendido que eu tinha um quadro de síndrome. E talvez você que seja nova por aqui também não tenha entendido ainda se o que você tem é a síndrome fúngica. Por isso que o evento é desvendando a síndrome fúngica e também de diagnóstico nutricional. Você vai entender isso em detalhes no evento, tá? Não é aqui hoje. Mas quando eu fui lá buscar a resposta, né, a consulta lá, perguntas e respostas com o profissional, eu fui querer entender o que estava acontecendo. Então, quando você vai lá procurar o médico, o que você quer receber desse médico? O que você quer receber desse profissional? É um diagnóstico, o diagnóstico e a medicação, certo? Então, eu quero saber o que eu tenho e o que eu vou tomar para resolver isso. Aí você vai abordar o médico para ele te passar algo para aliviar a sua dor, para aliviar, apagar o fogaréu aí. Só que é o médico que vai te curar? O médico vai conseguir te curar
com um diagnóstico e um remédio isolado? Uma síndrome fúngica? O que causa o crescimento de fungo não é a oportunidade desse fungo crescer? O que gerou essa oportunidade? É a falta de remédio que gerou a oportunidade do fungo crescer? Será que o que gerou a oportunidade desse incômodo, dessa coceira, desse desconforto, dessa falta de energia, não é aquilo que é feito todos os dias? O que a gente faz todos os dias, gente? Tem várias coisas, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, busca-se a solução. Não estou falando que o consultório do médico não é importante, é extremamente importante para a gente encontrar respostas. Mas a cura, você não vai encontrar sentado numa cadeira e recebendo um papel. A cura você não vai encontrar porque você já deve ter tentado. Eu arrisco dizer que você já tentou talvez mais de uma vez. Então, toda vez que você perceber, agora que você está entrando em contato com esse conteúdo novo, eu sei que há muitas pessoas novas por aqui, outras pessoas que já me acompanham há algum tempo, mas presta atenção, há um crescimento visível de fungo no seu corpo, em alguma região. Então, você está ali ou com a língua branca, ou com a micose, ou com a candidíase, ou com a caspa, tá? E a caspa que eu tô falando, gente, não é a caspa do que a mulher esqueceu, por exemplo, de lavar o cabelo, e aí começou a crescer fungo ali, porque como eu disse pra vocês, o fungo tá aqui, ó, no corpo todo. O tempo todo o fungo tá aqui. Mas sabe aquela caspa persistente? Que o couro cabeludo nunca tá sadio? Aquela coceira no ouvido, aquela coceira na garganta? Então pensa no conjunto de sinais e sintomas. Tudo isso em detalhes no evento Desvendando a Síndrome Fúngica, vocês saberão, tá? Mas pensa no conjunto de sinais. Sinais é aquilo que você consegue ver. O que você consegue ver? Depois, o que você consegue sentir, que é o sintoma. Então, o que eu sinto é, eu já acordo, eu não conseguiria acordar, por exemplo, e já fazer uma live, e já fazer exercício, e já sair para resolver minhas coisas. Eu não teria energia e vitalidade para fazer isso. E às vezes é confundida, muitas vezes, com questão de preguiça. Como que você vai ter energia se tem alguém que está roubando a sua energia? Porque super crescimento de fungos, não importa a região do seu corpo, seja na sua unha, não importa. Isso está competindo ali a nível de energia, de nutrientes. Quando eu falo para vocês energia, são as vitaminas do grupo B, tá? Então há uma competição. Há uma competição para absorver essas energias. E não adianta logo de cara querer suplementar, porque senão você vai alimentar erroneamente fungo. Você quer alimentar o seu corpo e não fungo, tá? Então toda vez que a gente pensa assim, eu vou até um consultório médico para abordar o médico, para eu buscar a cura do meu problema, entenda se a cura está realmente em só receber a prescrição do medicamento. O que deixou, o que gerou a oportunidade para o fungo crescer? O que aconteceu aí do outro lado? Isso importa muito. E é claro, gente, que a maturidade traz a gente refletir sobre várias questões da nossa vida. Mas, por exemplo, quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa visão tão ampla do que é um diagnóstico, de como é dentro de um consultório, por que isso está acontecendo comigo, que a mulher começa a envelhecer a partir dos 21 anos de forma concentrada aí por conta da questão hormonal, que é natural, e que isso exige que essa mulher se cuide, esteja bem nutrida, principalmente se ela quer ser mãe, se ela tem esse sonho de ser mãe. Então envolve vários pilares que nem sempre você recebeu a educação correta sobre isso. Por mais que eu sempre fosse uma pessoa interessada em nutrição, que eu tivesse esse contato,
Eu estudei, apesar de ter morado num bairro super simples e tudo mais, eu estudei num colégio adventista que sempre se pregava sobre alimentação e tudo mais. Só que dentro da minha casa era um cenário totalmente diferente. As pessoas que eu convivia na rua, onde eu brincava, era um cenário totalmente diferente. Então, essa visão de nutrição aí dentro da sua história, ela é única. Aquilo que você aprendeu para ser bem nutrida, para se nutrir, para estar bem, ela é única. A sua visão de nutrição, ela pode ser distorcida por talvez você acreditar que você está fazendo o seu melhor, que eu realmente acredito que você talvez esteja fazendo isso, diante da bagagem que você tem. Então você tem essa bagagem aqui, é isso que você tem, é isso que você está fazendo por você. Só que se o seu corpo está mandando o aviso, está te sacudindo, falando assim, ó, tô te causando incômodo, tô te causando dor. Isso não é um mau sinal. Isso é um bom sinal. Porque o teu corpo, quando ele manda o gatilho da dor, eu sei que ter dor é horrível, gente. Coceira, dor, incômodo, isso é um horror, um horror. Só quem passa pelo quadro de síndrome fúngica sabe. Aí eu falo isso por experiência própria. Eu sei o que você está sentindo se você está num quadro aí no pico da sua síndrome. Porque às vezes os sinais e sintomas, eles dão uma amenizada e tá tudo bem, você consegue tocar a vida. Mas quando você tá no seu auge ali, no seu pico, você fala assim, meu Deus, me dá qualquer coisa para aliviar isso daqui. Eu tomo qualquer coisa, eu passo qualquer coisa, eu uso qualquer coisa. E apagar o fogo. E tá tudo certo em apagar esse fogo. Só que isso não cura. Isso apaga o fogo. E se você tiver a sabedoria de entender qual é o momento que você começou a apagar o seu fogo e o que você está fazendo para que esse fogaréu não volte, se você conseguir entender isso, virar essa chave, entender que talvez a sua percepção de nutrição esteja distorcida para um tratamento de síndrome fúngica, quanto antes você conseguir desvendar isso daí, estar no caminho certo, se está no caminho errado, mais fácil para você colher os frutos aí de uma nutrição que vai te trazer de volta aquilo que você percebeu que você perdeu com o passar dos anos ou dos meses, tá? Seja a pele bonita, seja a questão do sexo, seja a questão da unha, seja a energia, seja o peso. O peso que é tão... Às vezes tudo só se fala, né? É o emagrecimento ou ganho de massa magra, mas o que tá por trás? O que está por trás disso daí que não resolve, né? Que não melhora? Ah, Patrícia aqui dando relato, Luciara. Que bom, bem nutridas, feliz em saber. A Mari perguntou sobre o diagnóstico da síndrome fúngica. É apenas clínico? Tem algum exame que a gente precisa fazer para confirmar o diagnóstico? Se sim, quais? Então, Mari, você deve ter entrado na metade agora da live do conteúdo. Eu expliquei um pouco sobre a questão de como você vai abordar o seu médico sobre os seus sinais e sintomas, mas depende da atualização clínica que ele tem para ele entender se isso é característico de uma síndrome ou não. Talvez o médico nem saiba o que é síndrome fúngica. Como assim, Sheila? O médico não tem que saber de tudo? Não, gente, o médico não sabe de tudo. Tá? O médico sabe aquilo que ele estudou mais e aquilo que ele fez residência e a experiência clínica dele. Então, se ele é clínico geral, se ele é endocrinologista, se ele é ginecologista, não é porque é ginecologista que o médico, a médica, ela vai ter experiência clínica em síndrome fúngica. Se ela está acostumada só a atender candidíase e prescrever algum tipo de medicação, o protocolo, porque assim como que os médicos aprendem a questão da prescrição? São protocolos. Então, protocolo para candidíase, existe lá 3 tipos de protocolo. Você vai usar, por exemplo, fluconazol, alguma coisa, alguma pomada pontual, algum óvulo. Então, é dado protocolo por 7 dias ou por 15 dias. Toma aqui o papel e vai para casa. É isso, são protocolos. Não estou falando que todo médico age assim, estou falando num sistema de saúde aí volátil, rápido, convênio, coisas do tipo, tá? Então, é assim que funciona. Então, quando você senta lá no consultório, você não está buscando a cura. Você está buscando apagar o fogo. Tá? Então, é isso. Então, daqui pra frente, todos os conteúdos que vocês visualizarem aqui no meu perfil é sobre síndrome, é sobre o conjunto. Então, falar, Sheila, eu quero só saber disso daqui. Dessa... Não, eu tô falando da síndrome. Por que eu falo sempre da síndrome? Porque eu sei que você sente mais de uma coisa. Mas aquilo que você se queixa mais é o que tá doendo mais. É o que você está prestando mais atenção. É o que você está colocando mais energia.
Então, no meu caso, quando as minhas mãos estavam cheias de bolhas coçando, era onde eu colocava mais energia também. Então, eu concentrava minha visão naquilo. Como que resolve isso? O que eu passo aqui? O que eu faço para resolver isso? Certo? Então, onde você está com mais dor é onde você vai colocar mais a sua energia. E o processo de cura, de recuperação, de restauração do nosso corpo, ele nem sempre, gente, é do jeito que a gente quer. Então, eu quero me livrar dessa dor, dessa região aqui do corpo. Mas você está desnutrida. Você está com as células. Quando eu falo desnutrição aqui para vocês e chamo vocês de bem nutridas e tudo mais, pensa que dentro do nosso corpo, em todas as camadas, em todos os órgãos, há uma recuperação disso todo santo dia. O teu corpo pode estar implorando por recuperação do teu fígado. Implorando por recuperação do teu coração. Como assim, Sheila? Sim, porque tem recuperação, gente. Recuperação de células. Então, pensa, quando você passa a língua aqui na boca, você sente a camadinha aí da sua boca? Então, essa camadinha aqui, ela se recupera. Dias e dias. A sua língua se recupera. O seu rosto se recupera. Por isso que você vai lá fazer o procedimento estético, né? Vai fazer o peeling. Eu nunca fiz esses peelings assim que você passa um negócio no rosto e tira uma parte da pele para se recuperar, para a pele voltar mais bonita, para a pele voltar melhor e tudo mais. Então, dentro do nosso corpo acontece do mesmo jeito. Então, talvez o seu corpo esteja implorando por recuperação há algum tempo, só que você não sabia essa questão de nutrição, a sua visão, o seu olhar de nutrição era muito voltado para a base que você já tem, para aquele conhecimento que você já tem de nutrição, para aquilo que você aprendeu com a sua família, com seus familiares, para aquilo que você segue aí 5 nutricionistas ou médicos e você vai acompanhando e vai fazendo algumas coisas parecidas. Às vezes a sua visão de nutrição é essa, mas não é voltada para essa recuperação, essa restauração. E aí toda vez que o fogaréu começava, você colocava uma medicação para apagar esse fogaréu e não nutria. E não deixava a nutrição agir. Por quê? Porque não mandava aquilo que era certo, no momento certo, na hora certa. Tá? Eu sei que pra você que talvez seja a primeira vez que me escute falar o que ela tá falando, quanta informação nova, esse negócio de ser bem nutrida, de síndrome fúngica, mas a ideia do evento é juntar essas peças do quebra-cabeça. Você vai ter que sim separar um tempo pra você. Você não vai aprender isso, tá? Em deslizar um post meu e falar assim, pronto, eu já sei tudo. Realmente você vai ter que se dedicar, separar um tempinho aí do seu dia para isso. Porque são 3 dias que eu peço para você separar para isso. Então são 3 dias que eu vou entender o que está acontecendo aqui. E a partir disso, do que eu vou entender em detalhes, eu viro a chave ou não. Eu continuo do jeito que tô, ou eu dou uma virada de chave aí para ser bem nutrida de verdade, não só apagar fogo, tá bem? Luana perguntou, sinusite crônica está associada a candidíase e a síndrome fúngica? Sim, Luana, um caso muito próximo meu é da minha mãe. Então, rinite, sinusite, ela tinha todas as ites possíveis. Só que ela tinha só a ite? Não, ela não tinha só a ite. Ela tinha aí também, o quê? Micose, rosácea. Ela era, eu brinco que era um fungo ambulante. E, consequentemente, gente... quando você vai no profissional, ela também foi buscar ajuda. Ela foi no médico por conta da sinusite e recebeu o quê? Prescrição de Aturgil. Quem já usou Aturgil sabe, é uma medicação antiga aí que dava até problema de coração, essa medicação. E aí foi buscar ajuda também para micose, recebeu ali o esmaltezinho, tomou fluconazol por 6 meses. Eu lembro todos os detalhes, porque eu ficava, nossa, mas trata e não melhora. Eu pensava, analisava o quadro, só que nessa época eu ainda estudava nutrição, era uma coisa muito distante, assim, essa realidade desse conteúdo pra mim. Porque, gente, estudar nutrição não quer dizer que você vai ser especialista em síndrome fúngica, né? Então, tudo depende aí o quanto que você se dedica, você se volte para um assunto específico. Assim como nutrição esportiva, materno-infantil, depende da área que o profissional vai querer trabalhar. Eu vi todo esse cenário e a rosácea dela, é aquela rosácea... Era, né, bem pesada aqui na região do nariz, da bochecha e tudo mais. E tudo isso estava associado. Só que para juntar esses pontos,
quando você vai dentro ali do consultório, ele não é tão simples, porque você vai ali para aliviar sintoma. E ela saía com prescrição de medicação, assim como a grande maioria de nós, né? Porque o tempo ali para você entender a sua história, ele é muito curto. Para entender quais foram os gatilhos, por que desenvolveu uma sinusite, por que tem uma bronquite, por que tem uma rinite. Ah, tem uma rinite, é assim mesmo, você tem que conviver com isso a vida toda. Quem disse, gente? Quem disse que uma inflamação, você tem que conviver com um processo inflamatório associado com supercrescimento de fungos a vida toda e achar isso normal? Como pode? Não pode, gente, não pode. Se você convive com um processo inflamatório no seu corpo a vida toda não, né? Porque a questão aí de expectativa de vida já cai. Mas a questão ali é a qualidade da tua vida. A qualidade dos anos de vida que você vai viver. Para suas realizações, para os seus desejos, para aquilo que você quer ser como mulher, como mãe, como profissional. Diante das suas expectativas. E aí você saber que uma desnutrição pode te levar a um quadro de sinusite, que pode te levar a um quadro de supercrescimento de fungo, porque a oportunidade faz o crescimento do fungo. Você fala assim, nossa, mas uma inflamação pode gerar uma oportunidade? Pode gerar. Se não, foi ao contrário. Se você já estava com quadro de crescimento de fungo, e aí isso gerou a oportunidade de você desenvolver a sinusite, que é o processo inflamatório consequente aí. Tá? Por um sistema imunológico enfraquecido, tá? Então, o sistema imunológico está fraco. Não está conseguindo lidar aí com a batalha que está acontecendo dentro do seu corpo, tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários. Aê! A Lourdes colocando, ser nutrida é vida. É uma maravilha mesmo, gente. Depois que você aprende o caminho, você não vai querer mais uma vida mais ou menos. Mas só quem experimenta sabe. Quando fala assim, fica pensando, né? Não tô falando, gente, de deixar de comer as coisas que gosta, de viver a vida do jeito que você quer. Eu tô falando de algo muito além, tá? Algo muito além. É um outro degrau da vida. Falo isso por experiência própria, porque eu achava realmente que eu era saudável, até perceber o caos que eu tava vivendo. Liv colocou... Primeira vez que eu vejo alguém falar sobre isso no Instagram, é isso mesmo, gente. Síndrome fúngica, eu falo, fungo é esquecido, bactéria é sempre lembrado. Vírus nem se fala, né? Vírus tá no auge aí. Vírus é pop hoje em dia, mas... E aí, o fungo, né? O fungo tá aí antes de nós, mais de 480 bilhões de anos. Ana colocou, como saber se eu falo ou não pro médico? Ana, assiste depois o começo do conteúdo de hoje que você vai esclarecer todas as suas dúvidas, tá bem? Gente, se entrou na metade, você perdeu ali a metade do conteúdo, tá? Mas fica tranquilo, todo dia vai ter. Mas assiste depois pra você entender. Iná perguntou, os 3 dias sobre síndrome fúngica será no período noturno, pois trabalho pela manhã e não quero perder um dia, estou em tratamento de fluconazol. E Nádia, eu acho que eu tô falando seu nome certo, né? Eu não sei se tem acento, desculpa se eu errei. Vai estar disponível para você assistir no melhor horário para você. Então, quem vai receber esse conteúdo é quem se cadastrou no evento. Então, o link de acesso dos episódios, eu vou mandar para vocês dentro ali do nosso canal de comunicação. E-mail, então você vai checar sua caixa de spam, no Telegram e também no WhatsApp. De quem se cadastrou no evento. Não vai ficar disponível aqui no Instagram, porque é algo voltado para quem realmente está muito interessado, igual você. Tá? Mesmo você fazendo uso de pomada, gente, não tem problema. Não tem problema. Se você decidiu fazer o tratamento medicamentoso, a terapia antifúngica em formato de medicação, eu ensino dentro do método um outro formato. Mas você já teve a sua tomada de decisão de usar a medicação e tudo bem. Aí dentro do seu tratamento, você vai fazer a terapia nutricional para fazer a correção disso. Mas antes de entender essa parte da correção da terapia nutricional, você precisa entender todo o seu quadro, a sua cronologia, a sua história de desnutrição e tudo mais, para você saber direitinho o seu ponto de partida. Tá? Então, os 3 dias exatamente para isso. Não é para começar do nada, não é para tirar para tudo quanto é lado, não é para fazer várias coisas sem ter um foco, tá bem? Então, ali é para você se concentrar num tratamento voltado para algo específico, tá bem? Que é a síndrome fúngica.
Aqui vocês estão falando bastante de sinusite, porque eu comentei da sinusite. É a questão de olhar o conjunto de sinais e sintomas. Depois, tá, Ateliê e Débora, dentro do evento, vocês entenderão mais sobre a questão de sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá bem? E aí você vai analisar, dentro ali do conjunto de sinais e sintomas e do diagnóstico médico, o seu diagnóstico nutricional, que são duas coisas diferentes. Diagnóstico médico é o batismo da doença, né? Então você recebeu ali, eu falo batismo, gente, mas de uma forma tão espontânea, nada mais é do que você saber ali o nome daquilo que você tá, né? Então é isso que você recebe um papel com o nome daquilo que você tá. Então, você tá com sinusite, tá? Então a sinusite é isso aqui, é esse nome da doença. Mas qual foi a causa disso, né? Quais foram os gatilhos? O que acionou? É igual uma pessoa que fala assim, eu tenho hipotiroidismo de Hashimoto, é autoimune, mas ok, o que fez você desenvolver esse quadro, né? Qual foram o conjunto de sinais e sintomas que foi se instalando para isso acontecer? Tá? Não vem uma coisa só, gente, é um conjunto de coisas que está acontecendo ao mesmo tempo, mas eu reforço aqui para vocês, a concentração está onde está doendo. A concentração da sua energia sempre vai ser, eu tô olhando pra dor. E aí, durante o evento, você vai voltar o seu olhar para uma coisa diferente. Você vai parar de olhar só pra dor. Você vai olhar pra sua história. E eu sei que às vezes olhar pra história, gente, dói. Dói também, tá? Mas você não quer curar? Não é um processo de cura que você quer? Então tem que olhar pra história. Juju, síndrome do intestino irritável pode ser síndrome fúngica? Pode ser. O que é uma síndrome do intestino irritável? É o diagnóstico de algo que não se sabe qual foi a causa. Eu sei que ficou confuso, né? Então você fala assim, o que irritou o meu intestino, né? Qual foi a causa da irritação? Então, como não se sabe a causa, o diagnóstico é esse. É um intestino que está irritado por um conjunto de coisas que aconteceram na vida daquela pessoa. E aí uma delas pode ser também a síndrome fúngica. Assim como uma pessoa pode ter síndrome fúngica e ter a síndrome da tensão pré-menstrual associada, que são aquelas pessoas que ficam mais entristecidas, né, durante o processo de menstruação. Assim como a pessoa pode ter uma síndrome, algum distúrbio comportamental. Então, às vezes a pessoa pode ter uma síndrome do pânico, pode ter uma outra doença comportamental associada e está relacionada com a síndrome fúngica. Porque o ecossistema dentro do nosso corpo, aquilo que vive dentro de nós, como eu disse para vocês, é um volume muito grande e é muito volátil. Então, de repente, passou uma situação na sua vida, é o seguinte, você teve lá, eu dou o exemplo da amidalite porque era o que acontecia comigo, tá? Mas eu tenho a história de N bem nutridas que contam aí a questão de infecções, por exemplo, urinária. Não importa a infecção que você teve, você recebeu ali uma prescrição de um grupo de antibiótico. Então você recebeu assim, esse antibiótico que é de amplo espectro para combater esse grupo de bactérias aqui. Porque não tem certeza do quadro, então você vai receber essa daqui que é grande, que vai combater um volume de bactérias muito alto para salvar a sua vida, tá? Então você tá lá com a amidalite, então você recebeu esse negócio aqui esse negócio é ótimo, essa prescrição de antibiótico para combater esse volume de bactérias, tá? Só que dentro disso, tira-se aquilo que te protege também. Só que você não sabia que você tinha que cuidar também da sua nutrição durante o uso desse antibiótico. Então isso aconteceu há 5 anos, por exemplo, tá? Aconteceu há 5 anos. Você não sabia que você tinha que cuidar do seu corpo, da sua nutrição em detalhes. Você não sabia o que era uma terapia nutricional. Você tinha escutado falar de dieta para emagrecer, dieta para ganhar massa magra. Você não sabia que tinha que proteger o seu corpo para evitar o supercrescimento de fungos. Certo? Você não sabia disso quando você recebeu a prescrição ali do antibiótico. Seja pra garganta, seja pra tirar o dente, seja pra botar a prótese de silicone. E aí você tomou um antibiótico. E você manteve a sua alimentação do mesmo jeito. Você manteve da mesma forma que você já estava acostumada. Você continuou comendo as mesmas coisas, mantendo os mesmos hábitos e tocou a sua vida. Só que você tocou a sua vida. O ecossistema que vive dentro de você não foi tocado dessa mesma maneira, infelizmente. Porque aquilo que você comeu nos últimos dias ali, então durante o período da medicação e durante os próximos meses, aquilo que determinou o que cresceu mais dentro do teu corpo. E aí, bem nutridas e futuras bem nutridas, é aí que está a chance do crescimento do fungo. Que falou assim, ela tá aqui combatendo invasores. Só que essa medicação de amplo
espectro não é focado nessa classe de fungo, porque fungo, por que é difícil de tratar? Porque ele é mutante, ele age muito rápido, ele muda as características genética muito rápido, então ele se adapta ao ambiente muito facilmente. Então você tomou uma medicação para combater as bactérias, fungo tá lá, fungo tá como se estivesse com óculos de sol, só esperando o momento, tá lá. Vai, começa. Não é pra ficar bitolada, tá, quanto a isso. Eu tô só contando aí a história pra ficar mais fácil de entender, tá? E aí você manteve ali os seus hábitos, o seu padrão de alimentação e tudo mais, e ele viu a oportunidade, falou assim, tá aqui, ó, tá deixando o corpo fraco, tá? Hoje faltou vitamina do grupo B, hoje faltou zinco, hoje faltou esse nutriente. E o fungo foi crescendo, foi crescendo. Hoje ela trabalhou mais do que o normal e comeu menos, ou nem focou em se nutrir, só comeu e não se nutriu. Hoje ela se estressou com a família, com o marido, com o namorado. Isso precisa de mais energia quando a gente se estressa. A gente gasta mais energia porque é uma situação de irritação do nosso corpo, né? Então ele pede coisas para se recuperar. Ou fez mais exercício. Então tomou ali um antibiótico, foi fazer exercício, gastou bastante energia, foi ótimo, mas gerou um estresse também. E não ficou bem nutrida. Foi ficando desnutrida. Então o processo de desnutrição não necessariamente aconteceu aí na última semana. Pode ter sido, tá? Pode ter iniciado. Mas a história, ela normalmente ela vem ali, ó, de alguns anos. Vem alguns anos aí entrando em contato com gatilhos, com situações que enfraquecem o seu corpo, tá bem? Então esse aqui é um exemplo do processo de enfraquecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu sei que muita gente talvez já tenha escutado eu falar, mas já tomei antibiótico para tirar dente do siso, para amidalite, para colocar a prótese silicone. Já tomei antibiótico várias vezes por conta de garganta, porque o meu primeiro trabalho eu era operadora de telemarketing e eu trabalhava em ar-condicionado, tenho um problema com ar-condicionado, tá? Ontem, inclusive, eu tava fazendo a live aqui com vocês e eu deixei o ar-condicionado tipo, muito gelado. Eu comecei uma tosse aqui, mas não é porque eu estava adoecendo, é porque estava muito gelado mesmo o ambiente, enfim. Só que eu trabalhava nesse ambiente, tinha carpete, eu fumava e era desnutrida. Tá? Isso eu tinha 18 anos. Fala, nossa, Sheila, você fumava? Eu fumava, tá, gente? E era aqueles escritórios que antigamente era carpete assim no chão e você podia fumar dentro do trabalho. Gente, é uma coisa muito louca a gente pensar nisso hoje em dia. Você podia fumar dentro do seu ambiente de trabalho, era isso, tá? Então, às vezes, os gatilhos bem nutridas, você tem a sua história e não é momento de se culpar, não, tá? Mas é entender aqui que quando você for procurar um médico, que você for conversar com ele sobre o seu caso, sobre a sua dor, para apagar o seu fogo, então que você receber a prescrição da medicação, aquilo ali não vai te deixar bem nutrida. O teu objetivo ali em sentar com o profissional é entender melhor o que aconteceu para você desenvolver aquilo, entender os possíveis gatilhos aí ao seu redor, que isso eu também vou te ajudar dentro do evento, tá? Por isso que eu vou fazer evento de 3 dias. Falar assim, Sheila, não é em 15 minutos que você vai receber todas as informações. Não, gente. Não é também, você vai ficar o dia inteiro comigo, não. Mas você vai separar 40 minutos aí, do dia 18 ao dia 25, pra você entender tudo isso que a gente tá conversando aqui, mas de forma bem profunda e detalhes, né? Pra você ir anotando detalhes sobre você, porque só você conhece a sua história em detalhes, né? Nenhum profissional vai ter essa capacidade. Nenhum, tá? Infelizmente, nós não temos. Talvez futuramente, assim, com essas questões de evolução, né? Genética e tudo mais, mas hoje em dia a gente precisa resgatar através das nossas histórias, tá bem? Deixa eu ver aqui. Eu vou puxar aqui Falta de memória pode ser um sintoma também, eu estou sempre esquecendo. Sim, a questão da cognição, é chamada cognição, tudo aquilo que envolve aprendizado, que envolve você lembrar das coisas, que envolve você conseguir organizar suas ideias mais rápido, absorver. Para tudo isso não é algo mágico que vem do além, precisa de nutrientes. E se falta nutriente, você começa a ficar desnutrida e aí o teu corpo ele vai usar o nutriente para aquilo que é mais importante para sua espécie.
Porque nós estamos aqui na Terra para preservar a espécie. Então, antes de você gerar um filho, se você desejar isso para você, você precisa preservar o seu corpo. Então, para preservar ele vivo, o que para o seu corpo é mais importante? Batimento cardíaco ou lembrar onde você deixou a chave? Para o teu corpo é mais importante o coração. Tem que bater o coração, tem que fazer o fígado funcionar, tem que fazer o intestino funcionar. Então, o nosso corpo ele é muito sábio, gente. Então, ele vai colocando nutrientes e energia para aquele órgão que é mais importante. E a questão do cérebro, sim, tem a sua importância, claro, a sua relevância e tudo mais. Mas o que nos mantém ali vivos de forma em especial é a orquestra dos nossos órgãos funcionando em equilíbrio. E não lembrar ou ter ali um aprendizado mágico, né? O que faz a gente aprender, lembrar das coisas, evitar demência, esse tipo de coisa, é a gente se manter bem nutrida para sobrar nutriente para esse tipo de coisa. Tá? Então tem que sobrar nutriente para essa característica, tá? Então esse desejo que a gente tem de ter uma boa memória e uma boa cognição, bom tudo aquilo que a gente quer reproduzir aí, tá? Reproduzir que eu digo de aprendizado. Sou nova aqui, por onde começar a terapia nutricional? Bem nutrida. Terapia nutricional começa dia 25/7, mas antes de querer começar algo do zero, falar assim, hoje é segundou, vamos lá partir para terapia nutricional, você precisa entender em detalhes o que está acontecendo com você. Caso contrário, você vai continuar no loop do começa e para, do usa mais uma medicação, usa outra e assim por diante, e não colhe os frutos da recuperação, da restauração do seu corpo, tá bem? Então, por isso que antes de eu divulgar a terapia nutricional, o tratamento, todos os detalhes, eu entrego para vocês gratuitamente os primeiros passos para vocês virarem a chave, entenderem se é isso que vocês querem agora para os próximos 3 meses, tá? Então, eu quero colher esses frutos, então eu quero aí, agosto, setembro e outubro tá maravilhosa. Ou não, eu quero tocar a vida do jeito que tá, me manter assim, e aí eu vejo o que eu faço mais pra frente. Então, a tomada de decisão é organizar tudo isso, tá? Então, a primeira parte do tratamento eu entrego pra vocês de forma gratuita dentro do evento, tá? Então, tem que se cadastrar dia 18. E aí, depois, quem tiver interesse, mais pra frente, no dia 25, eu passo as informações da terapia nutricional pra quem quiser entrar, tá bem? Bárbara perguntou... A libido é muito influenciada nesse processo, né? Pelos sintomas, acredito que tenho desde os 12, 13. Sim. Tem gente que fala assim, nossa, mas a nutrição não tem nada a ver com hormônios. Como assim, gente? Não tem nada a ver com hormônios. Se quando você come errado, sua insulina fica alterada. Se para você produzir um bebezinho, você precisa de nutrientes. Você precisa de hormônios funcionando para você poder gerar um bebezinho, gerar estímulo para isso, né? Para poder ter fecundação e assim por diante. Então, a gente precisa sim estar bem nutrida para ter libido, porque a proposta inicial aí fisiológica é para a gente procriar a espécie, mas tem também a questão do bem-estar, da serotonina, do se sentir bem aí com a relação, e a gente precisa sim, né, ter esse contato humano, né, nós fomos feitos para isso. Então, se não há essa libido, tem sim que restaurar, não é normal não ter, tá? Apesar de ser comum. Apesar de muitas mulheres passarem por isso, não é normal. E aí, quando a gente pensa em nutrientes, tá? Principalmente assim, lógico, se você tá com um quadro instalado de síndrome fúngica, principalmente na região vulvovaginal, é bem nítido que você não vai ter libido até pela questão da dor e tudo mais. Mas mesmo quando você não está, as características do que faz com que você tenha ali um hormônio e as sensações funcionando bem, é um conjunto de nutrientes que precisa agir no seu intestino, que precisa dar ali uma reação também no fígado, que fígado é o principal fornecedor aí dos nossos hormônios, e também precisa dar estímulo no cérebro. Então, todas essas partes, elas estão em comunicação. Esses estímulos, eles acontecem em conjunto. Tá? E se isso não está acontecendo com você, eu te convido a participar do evento para você entender em detalhes aí o que te levou a esse quadro, tá bem? Deixa eu ver aqui. Gente, sobre a alimentação, aqui, ó, Jesus colocou
Doutora, low FODMAPs para síndrome fúngica? Não, gente, não é para síndrome fúngica, tá bem? Não é só retirar alimentos, eu falo bastante sobre isso aqui, mas eu sei que é um conteúdo muito profundo, né? Por isso que dentro do evento a gente vai abordar melhor. Mas se você não inclui, você vai tirar e você vai botar o que no lugar? Então pensa assim, mulher, vou tirar todo esse grupo, o que você vai botar no lugar? Como que vai ser a sua terapia nutricional? Por quanto tempo? Qual é o processo de recuperação que você está fazendo para restaurar esse corpo? O que eu vejo com essas dietas de exclusão, gente, é um monte de gente querendo fazer um monte de teste, um monte de exame, querendo cortar um monte de alimentos e não sabendo por que está fazendo isso, o que está sendo colocado no lugar para nutrir esse corpo que está ali no processo de exclusão. Tira um monte de alimento e coloca o quê? O que você vai colocar no lugar? E essa é a pergunta mais importante. E não é um protocolo, tá? Low FODMAPs é um protocolo, gente. É um protocolo que você faz ali durante algumas semanas. Então, normalmente ninguém aguenta fazer mais de um mês. Para você mexer no seu ecossistema pensando em supercrescimento bacteriano, tá? É esse o objetivo dessa Low FODMAPs. Mas não é para síndrome fúngica, tá bem? Não é isso que eu ensino. Se você quer procurar essa tabelinha de Low FODMAPs, você joga no Google, tá? Você acha lá um monte de tabelinhas. Não é isso que eu ensino. Lúcia colocou, minha filha tem muita caspa sempre. De vez em quando aparece uma coceira, tipo uma alergia na pele. E ela é muito ansiosa e tem incontinência urinária e é um pouco obesa. Será que tem síndrome fúngica? Sim, há bastante sinais e sintomas característicos de síndrome. Síndrome é 3 ou mais sinais e sintomas, tá, Lúcia? Agora, eu não sei a idade da sua filha, mas se ela tem mais de 18 anos, tem que partir dela a busca por ajuda, tá bem? Então, eu trato adultos. Mas é claro que quando uma criança, dentro de casa, há uma criança doente, os pais muito provavelmente estão adoecidos. Falo isso por experiência própria, porque dentro da minha casa, meu pai e minha mãe eram portadores, falo portadores aí no sentido de brincar, é assim que eu falo, eles tinham o quadro de síndrome fúngica instalado. Então não tinha como ser diferente, eu não tinha como ser saudável dentro de um ambiente, porque aquilo que os pais comem é o que os filhos comem, né? O contato ali não só de questão de ambiental, né? Quando a gente pensa em micose, eu vou pensar no sapato, que vai usar o mesmo sapato, não pensando só nisso, tá? Estou falando questão de comportamento, Lúcia. Então, você vai pensar assim, qual foi o comportamento, se você vai poder resgatar isso, ela não, mas desde a sua gestação até o nascimento da sua filha, isso você resgata. Agora, a parte dela, se ela for adulta, o que ela quer fazer diante dessa situação. Então, se ela quiser se tratar, sim, eu sugiro que ela participe do evento, tá? Que começa no dia 18, tá bem? E, como eu disse, se ela não for adulta, pai e mãe, se viver com pai e mãe tem que se tratar. E aí isso vai refletir no filho, tá bem? Isso tende a refletir no filho por conta de questão comportamental. Tô vendo aqui, quanta pergunta maravilhosa. Unha com micose, iniciei biovagin e antibiótico, queda de cabelo e continua. Continua, provavelmente ela colocou o restante aqui do comentário dela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Continua aqui. Bom, não vou conseguir achar. Seguinte, você tá no olho do furacão. Tava tentando achar a palavra certa. Porque você já tem um quadro de síndrome fúngica instalado, tá? Por essa unha com micose, queda de cabelo, é bem provável que você tenha mais um sinal e sintoma aí, característico da síndrome fúngica, e você está em uso de antibiótico. Então, você está no olho do furacão, tá bem? Então, a tendência é que a sua unha não melhore durante o uso de antibiótico e tá tudo bem. Você tá tratando alguma outra questão que é prioridade, você tá livrando o seu corpo da morte. O uso de antibiótico é para livrar o nosso corpo da morte, tá? Então, não veja como algo totalmente ruim, desde que você faça ali a tua parte para que isso não aconteça novamente, para você se recuperar, se restaurar. Sheila, mas antes eu nem sabia que eu tinha que fazer uma terapia nutricional quando usava antibiótico, mas agora você sabe, tá? Agora você sabe. Então, para você sair desse olho do furacão, você vai precisar aplicar as manobras certas de recuperação, tá? Incluir os alimentos certos durante a sua terapia nutricional para restaurar e para não adoecer novamente.
Ah, Sheila, mas é restritivo, eu tenho que só cortar um monte de alimento, tenho que deixar de fazer muita coisa. Não, gente. Você vai aprender a ser bem nutrida, tá? E uma vez bem nutrida, nunca mais desnutrida. Essa é a ideia, tá? Porque você não vai querer se sentir mal de novo. Você não vai querer. Você vai tá se sentindo bem, tá se sentindo ótimo, tá tudo melhorando. Você não vai querer voltar pro que é ruim. Isso é o lado maravilhoso da nutrição, né? Então, não é só você não sentir mais dor, não é só você não sentir mais desconforto. É você se sentir ótima. Não é pra se sentir mais ou menos, não. A gente tá aqui nessa vida pra se sentir ótima, tá? Então é essa busca. Aí fala, Sheila, mas eu tô há uma semana fazendo e não estou me sentindo ótima. Bora lá entender a história, né? A tua história. Quantos anos você tem? Há quanto tempo você começou, tá certo? O tratamento, ou se nem começou ainda, tá só usando medicação. Então não vai se sentir ótima mesmo, tá? Só usando medicação não vai se sentir ótima. Pelo contrário, a fase bem nutridas de uso de medicação é a fase que a gente fica mais down, que é a fase de eliminação de fungos, tá bem? Então a gente vai entrar numa bad vibes aí de eliminação, que faz parte do processo, mas que durante a fase de recuperação, de restauração, você vai retomando a ser quem você é. Você vai sendo... Essa frase ficou até forte. Você vai voltando a ser aquilo que você realmente é. Porque quando você está num quadro de síndrome fúngica, você não está sendo você. Você não está no seu auge. No seu feminino, como mulher, no seu trabalho. Você não está. Você está se arrastando. Bem provável que você esteja se arrastando, tá? Não porque você não queira. Quando eu falo se arrastando, é porque você está desnutrida. Tá bem? Dani perguntou aqui, posso ter candidíase sem sentir coceira? Pode, tá? Isso acontece, bem comum em quadros principalmente de pessoas que têm outros sinais e sintomas fortes, tipo doença autoimune, como no meu caso, eu tinha desidrose e micose na unha, mas não queria dizer que eu não tinha uma candidíase vulvovaginal ali acontecendo, mas... A candidíase vulvovaginal, ela é muito característica, né? Aquela questão do muco ali parecendo um queijo cottage. E como o fungo, ele digere para se alimentar, então ele digere a célula para consumir ali o nutriente que tem na célula e ingere. Então digere e ingere. E isso gera coceira. Então por isso que quando o quadro começa a ficar muito alto, essa coceira aumenta. Então, a coceira no cabelo, a coceira no ouvido, a coceira na garganta, tá? A coceira na região íntima, né? Tem pessoas que podem ter coceira em outras partes, não só na vagina, pode ter no ânus também. Então, essa coceira característica é quando o crescimento ele tá muito acentuado, o fungo tá digerindo para ingerir. No teu caso, se você não está sentindo isso, você pode investigar. Quando você for no médico, vai fazer um exame ali de coleta para investigar a presença, tá bem? Mas olha os outros sinais e sintomas que eu vou ensinar no dia do evento, tá bem? Porque no dia da coleta você vai saber se é fúngico ou se é bacteriano. E no dia do evento, comigo, dia 18, você vai entender seus outros sinais e sintomas, tá? Então, independente, Dani, se a característica seja fúngica ou bacteriana, do que você está sentindo aí de incômodo do corrimento, se você receber prescrição de antibiótico, eu te convido a aplicar terapia nutricional, tá? Não deixa as portas abertas para crescimento fúngico. Então, a gente acha assim, eu só vou fazer a terapia nutricional quando eu tô um fungo em pessoa, sabe? Assim, quando a gente tá lá no quadro de síndrome fúngica instalada. Assim como eu estive, tá, gente? Eu falo isso porque eu tenho a liberdade de falar isso pra vocês porque eu estive nele. Então, quando você já tá ali, ó, você não tem mais o que fazer, né? Então, aí você faz o tratamento voltado pra isso. Mas, quando você já está com os primeiros sinais e sintomas e você vai fazer o uso de antibiótico, você está sendo muito sábia em aplicar a terapia nutricional, tá? Então, está sendo aí fora da curva. Deixa eu ver aqui. Desculpa, tá, gente? Se eu passei aí as perguntas de vocês, eu tô tentando seguir um pouco da caixinha, um pouco aqui do que vocês estão escrevendo, mas eu vou gerar aqui o nosso bate-papo, a nossa interação toda semana, tá bem? Então, vai ser a semana inteira aí de encontros, de análise de casos. Então, vocês estão contando aqui o caso de vocês, eu estou tirando a dúvida, e também sobre o evento, que é ali que vocês vão receber as informações em detalhes, tá bem? Não é através aqui da live. Deixa eu ver.
A Bela colocou: eu diminuí meu consumo de carne. Vegetarianos têm maior tendência a ter síndrome fúngica. Eu tô voltando a comer carne para melhorar. Não é a questão do vegetarianismo em si, é a questão da desnutrição também, Bela. Porque quando a pessoa migra, então eu decidi em 2021 ser vegetariana, mas antes de eu decidir tomar a decisão de ser vegetariana e vegana, eu tomei a decisão de ser uma pessoa bem nutrida. Eu tomei a decisão de com a minha bateria. Eu tomei a decisão de ser cuidadosa com a minha nutrição nesse processo de transição. Na maioria dos casos, a transição é feita por conta própria. E o quadro de síndrome fúngica, talvez, eu arrisco dizer, Bela, que ele já estava aí antes da transição. E aí o fungo, pela oportunidade do cenário, porque o seu corpo ele estava acostumado a receber minerais vindo de fontes mais fáceis para o seu corpo, né? Então, principalmente aí das carnes. Então, quando você vai consumir ferro, zinco, é mais fácil para o seu corpo pegar esses nutrientes desses alimentos, porque é aquilo que você recebeu, talvez desde a infância. Talvez a sua mãe também consumia carne, então seu corpo já estava acostumado com esse tipo de estímulo. E aí você decidiu virar a chave para o vegetarianismo sem cuidar antes da sua nutrição em detalhes para poder evitar esse supercrescimento, tá? Então a culpa não é do vegetarianismo, a culpa é do processo de transição que talvez não tenha sido ajustado corretamente e também do quadro de síndrome fúngica que já estava ali instalado e você não percebia. Depende dos sinais e sintomas. Aí no dia 18 eu explico bem em detalhes para vocês, tá bem? Essa questão aqui, a Aline, que ela colocou, tenho com muita compulsão por doce e mais tantos outros sinais e sintomas listados. Como saber se tenho essa síndrome? Porque não percebo nada com relação a fungos, nenhuma parte do corpo. Então, se é só a vontade exagerada por doce e você não tem mais nenhum outro sinal e sintoma, então não é síndrome fúngica. Então, a síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas. A questão do comportamento alimentar, do comer exagerado, ele tem várias frentes. Síndrome é conjunto. Vontade exagerada, desejo, compulsão, está relacionado com frente comportamental. Tá bom, Aline? Então, espero que tenha te ajudado. E é claro, gente, a vontade exagerada por doces no quadro de síndrome fúngica, ele é bem nítido e muito presente. Eu tinha, né? Hoje eu não tenho mais, eu tinha, porque eu falo assim, né, gente? O que é a vontade exagerada por doces? É comer um pacote inteiro de bolacha, é ter a necessidade de comer muitas massas, muito carboidrato. Não é questão de comer o doce numa situação especial, igual eu até coloquei um vídeo essa semana aqui pra vocês. É a vontade exagerada mesmo, porque isso gera um pico de hipoglicemia, tá? A baixa da glicemia de rebote gera o pico de carboidrato, né, de insulina, de glicemia, e depois gera o rebote. Esse rebote é como se fosse um sobe e desce. Então pensa num sobe e desce, ali, igual de batimento cardíaco que vocês veem, assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. É isso que acontece dentro do nosso corpo quando a gente está num quadro de síndrome fúngica, que tem essa necessidade voraz de comer massas, carboidratos, açúcares o tempo todo, porque fica esse sobe e desce para alimentar fungo, tá? E isso é um processo para alimentar fungo. O fungo gera essa vontade exagerada para você continuar alimentando ele, tá bem? Então, por exemplo, no caso da Aline, que ela não tem mais nenhum outro sinal e sintoma, se ainda tem dúvida, Aline, participa do evento, tá bem? Para você tirar. Mas não tem nenhum outro sinal e sintoma, então não é característico. Mas se eu tenho vontade exagerada por doce e eu percebo que eu estou ganhando peso, eu estou gerando um processo inflamatório, porque ganhar peso é essa gordura aqui na região da barriga, que sobrecarrega fígado, sobrecarrega intestinos. Eu percebo que isso está acontecendo comigo. Eu percebo uma presença de acne. Eu percebo uma mudança do corrimento da vagina. Então eu vou prestando atenção nessas mudanças. Tá? E aí essa vontade exagerada vai aumentando. E isso vai alimentando esse crescimento do fungo, que é normal, gente. Fungo é normal no nosso corpo. Ele vive aqui conosco. Ele não vai ser eliminado, exterminado. Assim como bactérias não serão e vírus também não será exterminada. Ela é controlada, tá? Então a gente controla o supercrescimento de fungos para viver bem com os fungos e colocar ali, ó, eu que mando nisso aqui. Esse corpo aqui eu que mando, não é você que manda. É esse o objetivo.
Se o fungo começa a crescer demais e te causar sinal e sintoma, quem tá mandando é ele. Então, se você não consegue controlar o consumo de carboidratos, de massas, de carboidratos, quando eu falo, gente, é as tranqueirinhas, sabe? Tipo, bolacha recheada, bolos, pães, isso todos os dias, com uma frequência, uma regularidade alta, tá? Não tô falando um pedacinho que você comeu no final de semana, não, tá? Não é isso que eu tô falando. Então, essa necessidade exagerada por doces, tá? Então, se isso está acontecendo, eles estão te controlando. Então, o controle não é seu. O controle acaba sendo do supercrescimento de fungos, tá bem? E aí, tende, Sheila, a melhorar? Isso melhora, gente. Você vai evoluir. Dentro da sua terapia nutricional, você consegue assumir o controle. O objetivo é vencer síndrome fúngica, vencer sinais e sintomas, tá bem? Então, sinais e sintomas, tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm 10, tem pessoas que têm 20, né? Eu tinha uns 10 sinais e sintomas, eu conto lá no evento. Ai, quase derrubei aqui. Mas cada um tem a sua história, o seu número de sinais e sintomas, tá bem? Ai, peraí que eu apertei aqui o botão errado. Eu demoro, gente, pra ler as perguntas, porque eu uso óculos, tá? E aí fica uma mistura de comentários. A Rá colocou, eu tenho muita coceira na pele, mas não tenho corrimento. Eu também tinha muita coceira e o meu quadro não era vulvovaginal, tá? Rá? Então, assim, a coceira nas partes do corpo, lembra que fungo cresce em qualquer lugar. Fungo cresce em qualquer lugar. Não cresce lá na comida? Ele cresce. Aí eu dou risada porque os bichinhos são espertos, né, gente? Gente, que bichinho sábio. Ele cresce em tudo quanto é lugar. Então, às vezes, a região do teu corpo onde está coçando, ali está tendo uma oportunidade para esse crescimento de fungos, tá? No caso da desidrose, tem uma característica de síndrome fúngica associada no meu caso, porque eu tive micose associada, tá? Então, tem que ver aí qual é a associação, né? Essa coceira aí tem que ver outras partes. Olha da sua cabeça aos pés, tá bem? Dá uma avaliada aí o que você tá sentindo. Cacá tá perguntando aqui da língua branca, se é normal. É comum, tá? Mas o que é normal é a nossa língua ser rosadinha, tá? Então, se ela está ficando com uma camada branca acentuada ao longo do dia, pode ser que você esteja estocando restos de alimentos e aí está acumulando, está favorecendo o crescimento de fungos e bactérias, tá bem? Então, é isso que pode estar acontecendo aí com você. E é uma característica, é um sinal e sintoma de síndrome fúngica, mas associado com outros, tá? Com outros. Porque lembra que isso aqui tá grudado, tá, gente? A gente olha assim pra nossa língua, a nossa boca, então isso aqui não tá separado dos intestinos. Tá tudo grudadinho. Então toda vez que você engole, tá passando por todo o trato gastrointestinal. Então se começa um supercrescimento de fungo em qualquer região, toda essa parte vai ser impactada. Não quer dizer que isso vai te levar a ter um quadro aí, uma impossibilidade de comer, de viver. Não. Não, o fungo quer deixar o hospedeiro vivo, tá? O fungo não vai, exceto os fungos aí mais severos, que vocês devem ter escutado falar do fungo negro, da Candida aureus, que são essa versão aí do superfungo, que é o fungo hospitalar, que realmente elimina o hospedeiro. O fungo que a gente está acostumado a conviver, que são esses que causam sinais e sintomas, eles querem nutrientes, eles querem energia. Então, a competição aqui no meio é por nutriente, por energia. Tá bem? É isso que... E aí pode começar na boca. Eu contei tudo isso pra falar que pode começar aí na boca. E aí depois você sente dor na região da vagina. Aí você fala assim, nossa, mas começou na boca e a dor veio na região da vagina? Pode acontecer, tá bem? Ah, Sheila, mas aí como que eu cuido disso, né? Como que eu trato isso? Você tem que recuperar sistema imunológico, né? Seu corpo não está conseguindo combater o supercrescimento do fungo, tem que recuperar sistema imunológico. E, gente, não façam, tá? Uso de suplementos isolados. Eu sei que a primeira coisa, assim como buscar uma medicação para apagar o fogo, a primeira coisa que é feita é eu vou buscar aqui um suplemento isolado para tentar amenizar a minha situação, para... Eu corrigi esse aspecto nutricional, que eu escutei lá que a Sheila falou que eu tô desnutrida, eu preciso ficar bem nutrida. Se você coloca só o suplemento,
você está alimentando o seu corpo de nutrientes, mas quem vai que receber esse nutriente ali de bandeja? Então você precisa preparar o seu corpo para receber esse nutriente. Então quando você faz o uso da quebra aí, você usa um antifúngico para fazer essa quebra, você está preparando o seu corpo para receber o nutriente, tá bem? Gente, quando o pessoal fala aqui que tá no método, o método é o tratamento de síndrome fúngica, tá bem? Então, o evento de síndrome fúngica é para mostrar para vocês o diagnóstico nutricional. E o método, tá achando bonitinho vocês perguntando aqui. Obrigada pelo interesse. Mas o método não tá aberto para o tratamento ainda, porque antes de você receber a informação de como que é feito o tratamento e tudo mais, você precisa entender o que tá acontecendo aí do outro lado, mulher. Não atira para tudo quanto é lado, de novo, começa a fazer as coisas assim, uma em cima da outra, sem entender de fato o que tá acontecendo aí com você, tá? Quanto mais você se entende, mais rápido é o seu tratamento, tá? Essa informação é valiosa. A Cirlo colocou dor de cabeça, língua branca. É normal durante o tratamento? Pode ser a fase de eliminação, tá bem? Então, dentro ali da fase de eliminação pode causar sinais e sintomas. Então, todos esses conjuntos de sinais e sintomas que eu falei aqui hoje pra vocês, eles são únicos em cada pessoa, porque depende muito do ambiente que cada um vive, do estilo de vida de cada um. Quando eu falo estilo de vida, gente, é onde a gente mora, com quem a gente convive, o que a gente come, da onde vem a nossa comida, tudo isso impacta. Mas não quer dizer que isso atrapalhe o nosso tratamento, porque a gente precisa entender o porquê foi desenvolvido esse quadro. Então, você resgatar, você ter ali a sua história, entender o porquê que você sente isso, faz muito sentido dentro de um processo de recuperação, tá? Então, às vezes, a candidíase numa mulher não é o sintoma da outra. A outra pode ser, igual no meu caso, um problema de pele nas mãos. O da outra pessoa pode ser uma questão do couro cabeludo. Mas um conjunto, o que é muito frequente, o que é muito característico aí na maioria das pessoas que têm o quadro de síndrome fúngica, é saber que tem um problema fúngico. Então, já passou com o médico e já entendeu que tem um problema fúngico ali instalado, tá? E os mais comuns são as micoses, né? Seja de pele, vulvovaginal e assim por diante, as dermatites da vida, tá? Isso é um quadro instalado de fungo. Sensação de cansaço, de fraqueza, de fadiga, de falta de energia, vontade exagerada por doces. Então essa característica, ela tá muito forte, a maioria das pessoas. Aí vem as questões gastrointestinais, que é a sua digestão. Então, quando eu vejo aqui vocês falando pra mim assim, Sheila, eu tenho muitas questões aí digestivas, distensão, estufamento, gases e tudo mais, isso tá relacionado também, tá? Então, lembra do ecossistema que muda o tempo todo. Então, essa sequência aqui, ó, de estudo de análise de casos, estou explicando pra vocês qual é a sua dúvida, o que você sente, por que isso pode ser um quadro de síndrome fúngica. Talvez hoje você não consiga virar todas as chaves com esse conteúdo. Talvez hoje tenha acendido uma chaminha aí de você falar assim, opa, deixa eu parar e olhar e analisar o que está acontecendo comigo. E aí você vai juntando as peças do seu quebra-cabeça, tá bem? Então, eu te convido a fazer parte do evento para você realmente juntar as peças do seu quebra-cabeça, que ninguém vai poder fazer isso por você, tá bem? Elisene colocou, não tenho corrimento, tenho tido infecção urinária, um peso na barriga e uma sensação de candidíase no canal. Muito comum, tá? Porque provavelmente você recebeu um antibiótico para isso, né? E para fazer o uso do antibiótico, né? Se foi conversado, se você entrou num acordo com o seu médico em relação ao uso do antibiótico. E o antibiótico, ele facilita o crescimento de fungos. Ué, Sheila, mas estou combatendo uma coisa e o antibiótico facilita o crescimento de outra? Como assim? Porque você precisa estar bem nutrida para receber um antibiótico. E normalmente não é isso que acontece, tá? Estou tomando N-acetilcisteína para recuperar o meu corpo. Isolado não recupera nada, tá? Sem associar terapia nutricional, a N-acetilcisteína não faz nenhum suplemento isolado, gente. Infelizmente, eu gostaria que fizesse, tá? Eu adoro a parte de suplementação. Acho que faz todo sentido, sim, suplementar aquilo que nos falta. Se a gente tem essas ferramentas, por que não fazer? Mas, sim, buscar a solução num suplemento isolado, infelizmente,
não funciona, tá? A Bárbara colocou, para começar hoje a dar o primeiro passo, o que podemos fazer? Bárbara, você já deu o primeiro passo, só em estar aqui interessada em saber se você tem ou não síndrome fúngica. Então, a gente não acha que o primeiro passo, gente, é você transformar a sua vida do zero, não tem zero, até falei isso ontem. É você continuar a entender, a ir virando chaves e começar a fazer algo diferente. O que você vai fazer de diferente diante de todo o conteúdo que você viu aqui no meu feed? Sou eu que vou falar isso pra você? Então, essa questão de você ter o controle do que vai ser feito é receber sempre, gente, quando a gente vai buscar um suporte com um profissional, que a gente vai fazer a pergunta e que é a resposta certa diante do que o profissional está passando pra gente, eu saber o que eu vou fazer, eu estou perguntando o que eu vou fazer com aquela resposta. Então, para você receber uma resposta do que você vai fazer daqui pra frente, é o que você já fez diante de toda a informação que você recebeu. Tá? Então, o que você já fez diante de toda a informação que você recebeu? Essa é a informação mais importante. Aí depois, você vai continuando o seu tratamento, tá? Tá bem? Aqui, gente, dentro de lives, dentro de conteúdos, dentro do evento, é diagnóstico nutricional, é entender o que está acontecendo, tá? Então isso precisa ser entendido para ser tratado. O método, tem gente perguntando aqui do método. A abertura do método é só dia 25 de julho, tá bem? Mas antes disso a gente vai continuar aqui interagindo. E os conteúdos, todos os conteúdos aí com informação do que pode estar prejudicando, em termos de alimentos, colocar, excluir, o que deve ser feito, isso todo dia eu ofereço aqui para vocês, tá? Dentro ali do feed. Aí você pode olhar aqui no feed e ver o que faz sentido para você, tá? Mas o passo a passo organizado é dentro do método Você no Controle, tá bem? Isso aqui eu deixo bem claro desde o começo, para que vocês entendam que existe sim, que eu ofereço um tratamento para isso, né? Uma orientação e um ensino a vencer a síndrome fúngica, mas é dentro do método que vem aí no dia 25, tá? Não é agora que está aberto, tá bem? Bom, pessoas bem nutridas, respondi aí algumas dúvidas. Vou só finalizar aqui com a da Flor. Eu tenho fungos, mas o médico disse que não tem cura e que não faz mal. Mas sinto bastante coceira na parte interna dos grandes lábios. Tem algum tratamento contrário a isso? Eu acho que o que o seu médico quis dizer é que fungo no corpo, ele é comum, mas não é normal ter coceira, ter dor na relação sexual, ter desconforto. O fungo no corpo é comum, mas não é normal ele gerar desconforto, tá? Então, você tem que talvez ter mais alguma opinião médica para saber se é realmente um diagnóstico aí que você recebeu está correto, porque pelo que eu entendi, você não conseguiu entrar num consenso com esse médico, e tá tudo bem, tá? Liz, é normal, às vezes a gente não entra num consenso numa primeira consulta com um profissional, às vezes a gente tem que passar com mais de um profissional para entender realmente o que está acontecendo com a gente, para a gente poder fazer as perguntas certas. Agora, para você ficar bem nutrida, para se recuperar, para tratar o seu corpo, eu te convido a participar do evento que vai começar no próximo domingo, dia 18, tá bem? E é esse o tratamento que eu ofereço aqui para vocês, tá? Os primeiros passos para você vencer a síndrome fúngica, tá bem? Aí, Lídia, que bom que você já tá dentro. E a questão do emocional, que eu vejo que a Elisene colocou aqui, tô tomando antidepressivo, tá muito abalado e tudo mais. Gente, não tem como estar feliz num corpo que tá dominado por fungo. A gente não tem como estar feliz com a estética que não tá legal, do jeito que a gente gosta. Está com as unhas com micose. Diga assim, os momentos de felicidade. Porque felicidade o tempo todo, ninguém vive feliz o tempo todo. Ninguém fica sorrindo o tempo todo, né? A gente tem os nossos momentos de felicidade. Então, eu não estou colhendo esses momentos de felicidade, você não está colhendo por algum motivo muito forte. É claro que as questões hormonais aí de serotonina é uma frente de tratamento, que é isso quando você vai lá no médico, ele passa uma medicação para isso, é para estimular essa frente hormonal, mas nunca se esqueça
que se você tem um crescimento de fungo acontecendo no seu corpo, isso sim vai interferir nas suas emoções, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, no seu nível de energia, no seu estado de felicidade, de tristeza, na questão de irritabilidade. Não estou falando para você interromper de jeito nenhum o uso das suas medicações se você fizer uso de medicação. Mas você não pode ignorar o fato de um supercrescimento de fungo estar acontecendo no seu corpo e achar que isso não tem interferência nenhuma com as suas emoções. Tá? A gente pode até ocultar. Pode passar um esmalte na unha para ocultar o fungo. No caso aí da candidíase, passa a pomada para ocultar aquele sinal e sintoma. Tá? Mas um quadro de desnutrição que faz com que a gente tenha a produção aí dos hormônios, da sensação de bem-estar, isso a gente não oculta, tá? Isso a gente não consegue ocultar. Tá bem? E aí, muitas vezes, tá ali entristecida, tá fragilizada, tá fadigada. Porque não tem como ter uma produção de energia, de vitalidade, de ânimo, se falta matéria-prima. É como você vai construir ali uma casa, que inclusive tá uma obra, que tá um bate-bate. Faltou material aqui para construção disso, vai ficar pela metade. E é assim que o corpo acontece com o nosso corpo. Assim que o corpo funciona. Ele funciona, mas funciona pela metade. Ele vai funcionar. Tá? Mas aí o seu estado, as suas sensações, elas ficam pela metade. Tá bem? Bom, amanhã continuamos com a nossa conversa, com o nosso bate-papo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vocês não encontrarão todas as respostas, tá, gente? Em uma única live, claro. Mas dentro do evento eu quero propor aí um aprofundamento, né? Então, por isso, faça a sua inscrição. Dia 18 começa, próximo domingo. O link está aqui no perfil do Instagram. E não deixa de participar dos nossos canais aí do evento, que é o WhatsApp e também o Telegram. Um ótimo beijo, ótima segunda e vamos com tudo. Seguimos!